Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP, e hoje a gente vai falar com um setor que brilha demais. Brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre o setor de ouro. A gente está aqui com o Rodrigo Barbosa, que é o CEO da Aura Minerals, essa empresa que é listada lá fora, depois listou BDRs no Brasil em 2020 e tem ativos aqui no Brasil. Enfim, a gente vai entender tudo sobre a Aura Minerals e também sobre toda a carreira do Rodrigo, o que ele fez desde que começou a sua carreira até esse cargo de CEO hoje da Aura. Mas quem vai me acompanhar nesse bate-papo é o Lucas Lag, responsável pelo setor de mineração, siderurgia, papel e celulose, bens de capital. Esqueci de algum? Não, por enquanto é isso. É isso. Tem poucos setores aqui de cobertura aqui no Research da XP. Faz um trabalho brilhante aqui com o nosso time. Como eu estava falando, a Aura é uma mineradora focada no desenvolvimento e operação de projetos de ouro, cobre e metais básicos e preciosos. Eles estão presentes em 4 países das Américas. A empresa, como eu falei, fez o IPO aqui no Brasil em 2020 como a BDR, o ticker é Aura 33, e também tem suas ações listadas na Bolsa de Toronto. Esse ano, as ações, a gente estava até falando antes de começar aqui o episódio, já estão subindo 44%, é muito melhor do que a performance fraca do nosso Ibovespa, que cai aí uns 10% até agora em junho, e também acima da valorização do ouro, Quando a gente olha o ouro em reais até agora no mês de junho, o ouro sobe mais ou menos 25%, 26%. Então é isso, hoje a gente vai falar do setor, da empresa, um pouquinho sobre ouro também e o cenário para cobre, e a gente vai conhecer também a trajetória aí do Rodrigo até chegar nesse posto de CEO. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar esse convite aqui e bater esse papo com a gente. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Claro, obrigado você. Bom, você seguiu um caminho, aí eu diria, mais tradicional de carreira, passou pelo mercado financeiro, começou como trainee no BBA, enfim, mas depois a sua carreira tiveram várias mudanças aí ao longo do caminho, até você chegar onde está hoje. Então seria legal começar do começo, Então explicar um pouquinho pra gente aí sobre essa trajetória de carreira até chegar onde você está hoje. Não, legal. Então, como você falou, eu comecei como engenheiro, sou engenheiro mecânico. Acho que entrei como engenharia achando que eu ia projetar a nave espacial, mandar o homem para a Lua. No fim, vi que não ia ser difícil chegar lá e as oportunidades no mercado financeiro eram bem interessantes, a gente tem bastante habilidade com números, então foi muito bom, um início de carreira espetacular. O BBA trouxe para mim, assim, grandes amizades e uma referência do que é trabalho e resultado muito forte, Chegando lá como engenheiro, no meio de um monte de economistas, administradores e outros engenheiros também, eu vi a necessidade de aprender mais sobre business, aprender mais sobre o mercado financeiro, e aí eu achei, depois de algum tempo no BBA, fui fazer um MBA na Califórnia. E nesse MBA, eu passei 2 anos estudando tudo que é negócios, estudando também comportamento humano, estudando culturas empresariais. Aí na volta, voltei para o Brasil, porque eu queria conhecer uma brasileira e casar com uma brasileira. Conheci a minha esposa no primeiro final de semana aqui. E aí fui trabalhar numa empresa também que me enriqueceu demais do ponto de vista de entendimento, maturidade profissional, que foi a Camargo Corrêa. Lá eu pude participar do desenvolvimento de ativos incríveis, como foi a CCR, CPFL, depois tinha a CCDI, depois eu acabei entrando um pouco mais na Alpargatas, Santista. Então eu tinha uma amplitude de indústrias diferentes, em estágios diferentes de desenvolvimento, que me trouxe aí muito conhecimento, que me permitiu depois liderar um turnaround na Santista Têxtil, que era uma empresa que não estava indo muito bem, que era do próprio grupo também. E lá eu aprendi bastante a liderar transformações profundas numa companhia, que acabamos ganhando um prêmio de turnaround do ano pela Price. E aí que foi, terminando o projeto, a Aura procurando alguém para liderar um turnaround, acabou me encontrando. Que ano foi isso? Isso Você foi para a Aura? 2016, final de 2016. Legal, tenho 8 anos aí. Você já entrou como CFO, mas logo já assumiu o cargo de CEO. Sim. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo, esse turnaround, enfim, qual que era a história da Aura naquele momento e o que vocês queriam alcançar, A Aura
ela não estava apresentando bons resultados, ela vinha com uma deterioração de resultado desde 2012, sistematicamente todo ano, perdendo receitas, perdendo volume, aumentando o custo. E isso acabou levando a companhia para um estágio crítico de endividamento, geração de caixa. E o conselho, que já era um conselho novo na época, porque houve uma transição de acionistas durante esse ano, e uma mudança no conselho importante, querendo trazer alguém de fora com um olhar mais fresco, né, e crítico ao setor para liderar a transformação da companhia. Foi quando me escolheram, e a gente acho que teve uma boa interlocução, e iniciei o projeto em 2017. Foi muito difícil o começo, né? A empresa ela tinha pouca geração de caixa, estava fazendo ramp-up de uma mina, não tinha visibilidade de quanto que ia precisar de caixa nos meses seguintes, muitas vezes faltava dinheiro, então passei aí 1 ou 2 anos negociando com o fornecedor, nunca demos um calote, mas eu negociei muito atraso, né? E fornecedores aí que foram muito parceiros importantes para a gente poder recuperar. Mas daí com o tempo, né, Ferreira, a gente logo no começo estabeleceu, né, que eu gosto de falar assim, mineração não é rocket science, é fazer bem feito o que é simples. Então qualquer empresa para crescer precisa de 3 pilares muito importantes. Você vai precisar de bons ativos e um pipeline de crescimento. Você vai precisar de um bom balanço, né, capacidade financeira para se desenvolver, e de um bom time. Né? Então a gente estabeleceu esses 3 pilares, e aí cada um deles foi se desdobrando em várias estratégias, e aí, com o tempo a gente foi trabalhando os ativos, vendemos um ativo, compramos outros, reinvestimos o caixa nas operações, negociamos novas dívidas, transferimos a dívida que era no corporativo tudo para as operações com custos menores. Trabalhamos muito, muito mesmo time, a cultura de gestão. Então tudo isso foi gradualmente se acertando, e a companhia já a partir de 2019 começa a apresentar bons resultados, um bom track record, e aí a gente vê condições de refazer o IPO em 2020. Então três pilares importantes foram bem trabalhados. Convido a todos a dar uma olhada no nosso track record. Foi exatamente, trabalhamos os ativos, trabalhamos o balanço e trabalhamos as pessoas. E em 2023 você foi eleito um dos 10 melhores CEOs, né, da indústria de mineração, mesmo sem ter tido um background anterior, né, na indústria. Então é interessante que você conseguiu ter excelentes resultados, né, com essa visão diferente, né, de alguém que talvez já estava há muito tempo no setor. Então isso é muito bacana, né? Conta um pouquinho pra gente aqui quais foram os diferenciais, né, que você acha que te levaram a ganhar esse prêmio. Eu acho que sim, é um prêmio que recebi no meu nome, mas é um prêmio de uma equipe toda, né? Foi um trabalho desenvolvido aí durante muitos anos com um time incrível que a gente trabalha junto, né? Então, mas o que eu acho que é a origem são algumas variáveis, né? O CEO, já nossa alta liderança, entendendo que o ser humano tem uma capacidade ilimitada de criação e de geração de valor, né? Então, uma vez que você entende isso, como que você cria condições para que todos os seus colaboradores da empresa possam dar o seu melhor, né? Então, aí você começa a refletir e você começa a inverter um pouco a forma como você toma a decisão. No setor de mineração, tem um viés muito grande a ter uma alta centralização das decisões no corporativo. Porque as minas estão em lugares remotos, difícil de você levar alguns talentos, você acaba contratando os talentos no corporativo, né? E isso acaba se autoalimentando. Mas se você não tem juízo, no fim você está com o corporativo inchado, tomando todas as decisões da companhia, quase que, né, dirigindo as minas por controle remoto, né? Então a gente entende que quem está na mina é quem vai saber melhor como gerir ela, né? Então a gente inverteu de forma significativa o processo decisório. Então a gente colocou na mina a decisão do cash flow, a decisão da parte ambiental, a decisão da parte de como se relaciona com as comunidades, trazendo, lógico, para eles aí a visibilidade das consequências dessas decisões, realinhamento das métricas. Então, a gente foi criando um ambiente em que as pessoas se sentiam mais accountable pelos resultados, né? E isso acaba atraindo mais talento, você acaba energizando mais as pessoas, você tem mais motivação e... No começo é um pouco caótico essa redistribuição de decisão, mas com o tempo isso vai sedimentando
E aí a mágica acontece, né? Começa, que é uma coisa espetacular do meu cargo, é poder ver tanto talento que tem, que às vezes estão escondidos, começam a crescer, a demonstrar trabalho, você vai dando liberdade e vai alçando novos cargos. Sim. E aí o resultado vai andando quase que sozinho com essa turma toda. E aí vocês fazem uma gestão muito mais focada em resultados e não só em tentar dar todas as diretrizes possíveis e imagináveis. Exato. A gente busca muito o resultado financeiro, mas não a qualquer custo. Claro. E aí que vem toda uma aura 360, os valores éticos são inegociáveis. Então, quando você vê a forma como a gente toma decisão, transparência, meritocracia, você falar abertamente, tem programas de mina aberta, qual que é o programa que você vai ter com as comunidades, como que você vai interferir na natureza. Então, tudo isso a gente não abre mão. Agora, no dia a dia, como que ele vai gerir isso aí, está bem delegado e os resultados têm sido bem expressivos. E a gente não estamos 100% lá, mas estamos no caminho de ter essa empresa mais descentralizada, meritocrática. Legal, ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ouro, né? O ouro que é um metal muito diferente, né? Porque todo mundo, assim, a humanidade enxerga o ouro como uma forma de moeda já há milênios, né? Ou seja, toda a questão de reserva de valor do ouro, enfim, a oferta muito limitada do ouro né, o fato que o ouro tem se provado como uma excelente proteção em relação à inflação, em relação a governos, em relação a uma série de outras coisas, né? Então, de fato, o ouro, eu acho que talvez é o metal aqui que está mais correlacionado com a questão macroeconômica, né, e geopolítica, enfim, tudo isso, não só aquele tradicional análise de oferta e demanda que a gente faz para outros metais, né? Mas queria entender um pouquinho a visão de vocês sobre o ouro, né? A gente está vendo no mundo taxas de juros em alta, o que teoricamente, né, poderiam pressionar o preço do ouro para baixo, e a gente está vendo exatamente o contrário, né? O preço do ouro subindo bastante aí ao longo dos últimos 12 meses. Enfim, queria começar com uma pergunta bem ampla aí de como é que está a visão de vocês em relação ao ouro. Sei que na companhia, né, o foco é produzir a baixo custo, né, e com bastante eficiência, mas obviamente acho que vocês têm que acompanhar um pouquinho do mercado que está acontecendo. Enfim, então eu queria começar por aí. Exato. Bom, quem me conhece sabe que eu faço sempre um disclaimer que eu não me considero um grande entendedor de preço de ouro. Sim, né? Aliás, se eu fosse, eu não estava aqui, estava operando no mercado ouro, futuro. Né? Então, eu costumo dizer que na Aura, se a gente soubesse de preço de ouro, fecha as minas e a gente abre uma mesa de derivativos. É a resposta que eu estava esperando. Mas, não obstante, eu sou obrigado a acompanhar muito as movimentações do preço. Então, embora eu não me considere um grande entendedor para precificar ouro, eu entendo quais são as variáveis que levam o ouro para cima e para baixo. Né? Então, quando a gente começa a fatiar um pouco o que está acontecendo hoje, e eu concordo, ele não está ligado à oferta e demanda, né? Porque você tem um estoque de ouro enorme, que hoje deve estar na casa de 12 a 14 trilhões de dólares. Curiosidade, se você pegar todo o ouro produzido no mundo desde o início da humanidade, dá 2 piscinas olímpicas, né? Então, a oferta que você tem anual, ela mexe pouco no total do estoque que tem. Então, isso acaba não interferindo, né? Agora, então, o que acaba interferindo no preço do ouro, né? Ele é, conhecidamente, o que precifica mais o ouro hoje é como reserva de valor, né? E a reserva de valor, ela tem por trás expectativa de taxa de juros reais, né? Então, você tem... O ouro não paga juros, né? A Treasury paga. Então, normalmente, quando você tem um aperto, um aumento na taxa de juros americanas, normalmente, que não é o que está acontecendo agora, o preço do ouro tende a se desvalorizar porque o investidor prefere o porto seguro em dólar, que vai pagar aí os juros e o ouro não. Mas isso não está acontecendo. É a primeira vez que a gente vê o ouro na máxima com as taxas de juros, expectativas reais na alta. E por que talvez isso esteja acontecendo, né? Então, aqui eu vou levantar algumas dúvidas e provocar para que as pessoas estejam atentas, né? Acho que né, depois a gente vai falar um pouco da parte geopolítica, mas do ponto de vista macroeconômico mundial, a situação não está simples, né? Desde que a gente veio da pandemia, que foram emitidos lá quase 8, 10 trilhões de dólares, né, pelas economias mundiais, você tem visto dos países desenvolvidos, que é quem rege mais as economias macromundial, principalmente,
talvez um arroxo aí na política fiscal, né? Anos consequentes aí de déficit fiscais, gastos muito grandes pelos governos, reduções de arrecadação. Você pega os Estados Unidos hoje, né, acabando de sair aí, eles iniciaram o ano com uma projeção de um déficit de 1,5 trilhão de dólares, já está em 2, já tem economistas falando em 3 trilhões de dólares de déficit durante o ano, numa economia que já está a mais de 120% alavancada do seu PIB, e com pleno emprego, né? Então, a dúvida é, assim, no Brasil, a gente sabe o que aconteceu quando você liga a impressora. Sim. E o mundo, os Estados Unidos e as outras economias desenvolvidas estão com a impressora ligada. Exato. Né? Já há alguns anos, né? Até quando? Sim. Né? Então, será que... e o dólar ainda se fortalecendo porque as outras moedas se deteriorando ainda mais. Né? Mas existe, assim, então, um ambiente que a fiat currency, né, as moedas, tendem a se desvalorizar. Sim. Perante a ativos reais. Então, talvez o que esteja acontecendo agora com essas taxas de juros altas e também o preço do ouro alto é que os dólares talvez já estejam se desvalorizando perante ativos reais. Você vê aumento de commodities, você vê aumento do real estate, né? As casas estão na máxima nos Estados Unidos, então isso talvez esteja acontecendo. Agora, outro fator que tem contribuído e contribui para a apreciação do ouro é a parte geopolítica. Sim. Então, você tem... Né, não necessariamente a guerra, né, que está da Ucrânia com a Rússia, mas aconteceu uma coisa muito grave e importante que foi o confisco de todas as reservas russas no mundo em dólar. Né? Foram 200, 300 bilhões de dólares confiscados. Então, inclusive, parte desses recursos hoje, outro dia, aprovaram para usar, para comprar arma para a Ucrânia. Né? Então... Economias que não necessariamente estejam 100% alinhadas com os Estados Unidos ou que queiram ter uma certa independência, começam a se questionar, poxa, vale a pena eu ter todos os recursos em dólar? Né? Pega a China, por exemplo, né? Que é o maior detentor de treasuries do mundo. Exato. Tem sistematicamente vendido a treasury para achar outras alternativas. Ela não vai ir só para o ouro, mas ela vai também para o ouro e outros ativos. Então, as compras por bancos centrais, principalmente Banco Central chinês, nos últimos 12, 18 meses, tem aumentado bastante. Né? Tem estado em níveis recordes. Né? Então, os bancos centrais, historicamente, tinham 70% das suas reservas em ouro. Nos últimos 30 anos, foram se diversificando, chegou a menos de 20%. Então, os bancos centrais, né? Os investidores, pessoa física, bem menos que isso. Mas eles estão gradativamente recompondo, entendendo, tem a questão geopolítica e também de uma eventual desvalorização do dólar, como que você se defende. Né? Sim. E quais são as principais fontes de demanda por ouro no mundo? São principalmente joias, e as joias também têm um componente de reserva de valor. Então, você tem na Índia, muito comum você presentear as famílias com joias, isso é uma reserva de valor. Depois da joia, você tem a parte de investimentos financeiros, então bancos centrais é líder, mas você tem ETFs, você tem family offices, fundos, e depois... que tem aumentado gradativamente, mas ainda não é significativo, está cerca de 8%, 10%, a parte de tecnologia. Né? Então, componentes de alta tecnologia que requerem transmissão de altíssima precisão, acaba utilizando o ouro. Então, você tem satélites, celulares, equipamentos hospitalares, tudo. O ouro é um dos melhores condutores de eletricidade não oxidado, né? Até melhor que o cobre, né? Que é melhor que o cobre. Mas que é muito mais caro, então não dá para pôr nos fios. Né? Exato, exatamente. E mesmo a parte de, assim, você olha bancos centrais e acho que essa dinâmica na China, né? Que no fim acho que acabou mudando bastante mais recentemente, né? E mesmo o investidor individual, né? Que acho que acabou comprando bem mais ouro recentemente como uma ótica de investimento, né? Porque você pega, acho que setor imobiliário, né? Com toda a crise de confiança que a gente está vendo lá, no fim acho que abre uma porta para investimento em ouro também por parte desse público que no passado mais recente acabou sendo menos representativo aí para a demanda de ouro, né? Sim, se você observar o que está acontecendo na China, tem muito investidor, pessoa física, famílias, comprando as barrinhas de ouro que vendem, né, em supermercados, vendem em algumas outras lojas específicas, né? E eles justamente estavam muito apoiados no real estate, agora procurando uma outra solução. Sem dúvida. E uma pergunta que a gente recebe
sempre, né? Por que eu deveria investir numa empresa produtora de ouro, numa mineradora de ouro como a Aura, ou invisto no ouro direto, né? Quais são as diferenças? Porque hoje é muito fácil o investidor ter um fundo de ouro, ETF, como você mencionou, e as empresas mineradoras listadas, né, que produzem o ouro. Enfim, quais são as principais diferenças entre os dois tipos de investimento? Bom, eles têm riscos associados diferentes e, portanto, também retornos, expectativas de retorno diferente, né? Exato. O ouro, ele não tem yield, ele não paga juros, não paga dividendo. Sim. Pelo contrário, se você vai investir num ETF, ou você vai entrar em fundos de ouro, você tem todo o custo de carrego dele, né? Que é desde os custos transacionais até você estocar ele, cuidar dele nos cofres, né? Por outro lado, né, então, e ele tem a sua volatilidade, que normalmente vai ser menor do que das empresas, né? Então ele tende a ser mais estável ao longo do tempo. Agora, por outro lado, a empresa, você tem coisas que o ouro não vai trazer. A empresa que produz ouro vai ter, no nosso caso, crescimento, você tem dividendo e você tem alavancagens operacionais. O que significa, né? Pouco para aqueles que estão entrando e entendendo um pouco mais agora. Imagina que a gente tenha 50% de margem no ouro, só por hipótese. Se o ouro subiu $100 em 2000, né, subiu 5%, mas a minha margem é 1.000, subiu 100 sobre 1.000, é 10%. Então, eu tenho uma alavancagem para cima e para baixo no preço do ouro. Né? E por outro lado, né, a gente também tem condições de trabalhar custos, reduzir, também está exposto a alguns aumentos de custos também quando vem pressões inflacionárias. Mas tudo isso por quê? Para chegar onde? Assim, talvez provocar, se alguém é mais conservador, fazer uma carteira mais diversificada. Tem o ouro, mas a empresa de ouro, né, ela pode trazer crescimento, nós estamos dobrando de tamanho, nós estamos pagando dividendo, vai ter um risco associado maior. Convido a todos a ler bastante sobre as nossas demonstrações que a gente coloca bem, mas você pode ter um benefício muito maior, né? A Aura, nós multiplicamos o valor da companhia já por mais de 20 vezes e o preço do ouro nem dobrou. Sim. E esse ano é um bom exemplo, né? Quando o ouro sobe, é o que você mencionou, vocês têm uma alavancagem que faz com que o preço do papel tende a subir bem mais, né? E com dividendo, né? Com geração de caixa, o que o ouro não te traz, né? Sim. Boa. Acho que só uma, antes da gente falar mais da companhia também, mas acho que tem bastante coisa pra gente falar sobre a empresa, mas uma última pergunta em relação ao ouro também, né? Porque a gente falou aqui de diversos fatores macro, né, que afetam a dinâmica de preço de ouro, né? Você tem esse movimento de aceleração que a gente viu de bancos centrais como a China, o próprio investidor, pessoa física na China, juros altos hoje, né, quando a gente olha para o nível real de juros global, que a gente espera, né, que com a tese de soft landing nos Estados Unidos, acho que comece a cair. E aí a gente olha, né, o nível de preço de ouro nesses $2.300, $2.400 a onça. E quando a gente compara com os modelos, o próprio modelo nosso aqui, a gente assume sempre um preço que converge para algo estruturalmente mais baixo, né? Quanto que você acha que que mudou estruturalmente assim, na ótica de preço? Se a gente deve esperar, olhando a simetria de preço de ouro, se é mais para cima, se faz sentido considerar um preço estruturalmente mais baixo? E queria entender um pouco com você acho que essa dinâmica estrutural para o preço de ouro, se você acha que faz sentido continuar nos níveis relativamente altos, né, comparado com o histórico que estão hoje. Eu acho que, como eu estava colocando, as variáveis que estão aí colocadas no mundo, ao meu ver, mostram que o ouro tem ainda a oportunidade de se apreciar, né? Por quê? Ele está alto com juros altos. Imagina quando os juros começar a baixar. Existe essa correlação inversa, normalmente, né? Então, isso eu acho que tende a se apreciar. Vislumbramos uma equação, uma solução fiscal para os Estados Unidos e para a Europa tão cedo? Não, né? Você tem as eleições que estão vindo aí, ambos candidatos, um apego populista, muitos aí de aumentar despesas. Um lado fala em aumentar despesa, o outro fala em cortar impostos. Né? Exato. Então, isso vai, né, a parte fiscal ela vai continuar negligente.
né? Eu acho que tem gás para queimar, os Estados Unidos pode, né, manter aí um déficit fiscal por algum tempo, mas vai ter um limite. Aí a dúvida é aonde e quando será. Quem acertar o timing desse limite vai fazer muito dinheiro. Sim. Mas fiquem atentos, porque estão começando, né? Outro dia saiu no Wall Street Journal, assim, Uncharted Waters, os Estados Unidos entrando em águas não navegadas no passado, né? Tem até uma economista famosa que publicou um livro vários anos atrás dizendo que o limite para os governos de endividamento era em torno de 100% de dívida PIB, né? E perguntaram para ela recentemente, esqueci o nome dela, sobre esse limite. Ela falou, não, na verdade você deveria pegar esse limite e jogar 50% a mais, que eu acho que é o novo limite. Ela até brincou, porque os governos já passaram dos 100% de dívida PIB, né? E continuam com essa toada, né? De crescer endividamento ainda mais, né? Beleza, vamos falar sobre a companhia? Bom, acho que a gente viu uma história de crescimento já muito boa nesses últimos anos, né, da Aura. Vocês vieram crescendo receita, EBITDA, enfim, mais de 100%, né, desde 2019, quando a gente olha os números aqui. Mas como você acabou de mencionar, Rodrigo, vocês ainda têm um crescimento muito grande esperado para os próximos anos, né? Então, acho que vale a gente falar um pouquinho sobre essa história de crescimento, né, que muitas vezes, quando a gente pensa em ouro, a gente pensa nesse investimento seguro, com pouco potencial de crescimento ou algo mais defensivo, mas no caso da Aura, vocês entregam uma história de crescimento muito forte, né? Então, eu queria que você falasse sobre esses planos, por favor. Então, assim, voltando até um pouco do início, né, todo o trabalho que a gente fez desde o início do turnaround foi preparar a companhia para poder crescer. Sim. Né? Uma empresa que tem crescimento, ela normalmente vai destravar muito valor para os seus acionistas, né? Então, tudo que a gente trabalhou no portfólio, no balanço das pessoas, foi para chegar, né, neste momento que a gente está hoje. Então, se a gente olhar assim, em 2020, quando a gente fez o IPO aqui na Bolsa do Brasil, a gente estava lá com uma posição de 200 mil onças e tinha projetos para chegar em 400. E a gente fala assim, nós estamos desenvolvendo esses projetos enquanto a gente tem condições de pagar dividendos. E nós vamos gerar valor para o acionista através de 3 grandes avenidas. A primeira delas é execução. Colocar os projetos em produção, on time, on budget, vamos executar com eficiência. 2, é uma empresa que passou por dificuldades financeiras e, portanto, deixou de investir no conhecimento das suas reservas e dos seus recursos. Então, a Aura ainda tem pouco conhecimento do quanto de ouro tem ao lado das nossas minas ou das minas que a gente vai construir. Então, à medida que a empresa foi melhorando, a gente foi começando a reinvestir e para aumentar a quantidade de ouro que a gente conhece e, portanto, né, como os analistas usam apenas o ouro que está absolutamente comprovado, então a gente vai, né, com isso aumentar as nossas reservas e com isso aumenta o preço target. Então, executar os projetos, aumentar a quantidade de ouro e o terceiro, que é mudar de múltiplo. Não, desde 2020 a gente fala assim, olha, empresas do nosso tamanho, pequena, que produz 200, 300, 400 mil onças, negociam ao múltiplo de 30% do valor teórico, 40% do valor teórico. Quando a gente passa de 500, 600, 700 mil onças, você passa a ter um múltiplo de 60%, 70%, e quando chega uma major, talvez 100% do valor teórico, né? Então, você tem uma alavancagem no múltiplo pelo tamanho. Entendi. Então, a gente fala, vamos desenvolver projetos, vamos aumentar a quantidade de ouro e vamos mudar o múltiplo. Se olhar o que a gente fez nos últimos anos, foi muito nessa direção. Já fizemos nosso primeiro projeto Greenfield, Almas, on time, on budget, já estamos em execução do segundo, que é Borborema. Aliás, Borborema nem fazia parte do nosso portfólio na época, a gente falava que queria fazer M&A, já executamos, compramos, já está em construção. E também ampliamos nossos recursos de reserva. Então, a gente tem feito um trabalho grande para poder crescer. Hoje, a gente está com um projeto não mais de chegar nas 400 mil onças, mas chegar nas 450 mil onças pelo Borborema que a gente comprou aí no passado. Estamos incipiente, estamos no começo desse crescimento, né? O ano passado a gente fez 235 mil onças. Esse ano tem um range que a gente fala de 240 a 280 mil onças, 290. Estamos apontando para o meio, do meio para a parte maior do guidance, de acordo já com o primeiro trimestre. E o ano que vem, porque esse ano a gente já tem almas full, que não tinha no ano passado, né? E o ano que vem vai ter Borborema entrando, e depois tem Matupá. Então a gente está num momento realmente de inflexão, em que a gente volta a ter crescimento. E, por sorte, né, esse crescimento vindo agora com o aumento do preço do ouro, e a gente conseguindo, inclusive, através de alguns projetos, manter o custo ou reduzir o custo. Sim.
Acho que essa discussão que você comentou do múltiplo é interessante, né? Porque no fim, é um negócio que a gente gosta bastante de explorar nas análises que a gente faz, nas teses e metodologia de valuation, é que no fim o múltiplo é um atalho, né, pro fluxo de caixa futuro da empresa descontado a uma taxa de desconto que reflete ali o custo de capital da companhia. Então, assim, até fazendo um paralelo com outras mineradoras que a gente olha, né, quando você tem acho que um perfil maior de produção, né, uma noção que a gente coloca e que a gente nota no mercado é que você tem essa noção de perpetuidade na tese, né, que você sempre vai produzir e aí você vai ter um fluxo que vai se alongar, né, quando você faz essa conta de valor presente. Então, acho que no caso da Aura, que a gente estava falando antes também, né? À medida que você vai comprovando, né, consistentemente a conversão que seja recurso para reserva e vai passando essa noção que seja perpetuidade ou seja uma duração, né, um duration mais longo ali no portfólio que você tem, naturalmente o múltiplo acaba refletindo esse fluxo de caixa mais longo, né? E aí você passa essa noção de geração de valor que eu acho que reflete no fim essa consistência, né, que a Aura tem mostrado cada vez mais de conseguir produzir aquilo que ela tem produzido por um custo baixo por mais tempo, né? E aí você tem essa tese que vai se alongando em relação ao portfólio, né, de ativos de mineração de ouro e cobre, no caso, com esse, né, perfil mais longo de fluxo de caixa, né? E acho que isso no fim, acaba passando por essas duas óticas, né? De você adicionar projetos, né, que tenham um perfil de retorno positivo na ótica do acionista e você conseguir estender, né, o portfólio daqueles ativos que vocês já operam, né? Então, Rodrigo, acho que fazendo um gancho também seria legal, acho que passar um pouco por esses pontos, né? Descrever um pouco melhor ali os ativos que vocês têm sob operação hoje, né? E também acho que contar um pouco da história dos novos projetos, né? A gente tem Almas, que acho que é um baita exemplo, né, de execução ali do lado de vocês. Tem Borborema, que é um projeto atual, né, sendo executado. Tem Matupá, que deve ser executado num futuro próximo. Então acho que é legal contar um pouco dessa história, olhando os ativos que vocês operam hoje e os que vão ser operados também. E em quais regiões eles estão, né? Tem Brasil, México, Honduras, enfim. Então, se puder explicar um pouquinho dessa quebra regional também dos ativos. Sim, a gente tem a nossa maior mina que gera mais receita, é a mina de cobre e ouro no México, que a gente chama de Aranzazu. A gente tem uma mina de céu aberto em Honduras, uma tecnologia que a gente chama lá de heap leach, que são teores menores, então você tem um processo para a produção do ouro que esteja aderente àquela relação. Aí no Brasil a gente tem já 2 outras minas em produção, a Poena no Mato Grosso e uma outra, Almas, no Tocantins. E Borborema agora em construção no Rio Grande do Norte. Depois a gente tem mais um projeto para desenvolver no Mato Grosso, chamado Matupá, e um outro um pouco mais early stage de cobre em Carajás, né, que a gente chama de Serra da Estrela, ali ainda numa fase muito exploratória, a gente comprovando, entendendo o potencial para depois poder fazer qualquer trabalho de engenharia, né? Então, alguns exemplos, Lucas, que você estava falando, nessa, né, questão de comprovar novos recursos, achar mais ouro, né? Acho que realmente é uma história que tem que ser construída junto ao mercado, né, junto aos analistas, para conquistar a confiança e mostrar, né, da onde a gente está indo, para onde que a gente está, da onde a gente tem vindo, para onde a gente está indo, né? Então, pego alguns exemplos, né? Veja, né, a Poena, que até o ano passado era uma mina que tinha um life of mine, uma vida útil curta de reservas comprovadas, era pouco mais de 3 anos, né? Mas, vamos colocar em perspectiva, né? Quando eu entrei na Aura, essa mina tinha 3 anos de vida útil, né, também. Já operamos 7 anos e agora temos 5. Alguma coisa tem ali, né, que foi baixo investimento no entendimento do ouro e aos poucos a gente vai investindo, vai conseguindo comprovar. A Aranzazu não é muito diferente, a gente é uma mina que estava parada, né, quando a gente começou o projeto aqui de transformação da companhia, vimos a possibilidade de restartar essa mina com os custos muito menores do que eram praticados no passado, mas ela só tinha 5 anos de vida útil. Então a gente decidiu em 2018 restartar e depois com o cash flow dela você reinveste para aumentar a vida útil. Olha o que aconteceu. Restartamos em 2018, 2019 já gerou caixa, já reinvestimos, ampliamos a capacidade em 30%, operamos 6 anos e agora tem 7, 8 anos de vida útil. Então, são ativos que ainda estão sendo maturecidos do ponto Sim. de vista de entendimento de exploração, né? E isso serve para muitos outros projetos. Então, eu espero aqui, né, Lucas, que aos poucos eu possa convencê-los e dar material suficiente
para que a gente não utilize só as reservas comprovadas, mas que tenha um histórico, e ele precisa ser consistente, um histórico de conversão de recursos para reservas aí ao longo dos próximos anos, e com isso vai refletir também no target price da companhia. E como é que está a quebra de países como percentual da receita entre Brasil, México e Honduras, e também entre ouro e cobre, né? Como vocês estão... Cobre está em cerca de 30% da receita. Gradualmente isso vai se reduzir porque os projetos que a gente está desenvolvendo são em ouro. Tá. Né? México está em 35%, 40% da receita porque também tem ouro lá. Né? Aí você vai distribuir bem entre os outros demais 3 projetos. Né? Então você vai ter 20% em Honduras, agora 40% no Brasil, porque são 2 projetos, mas o ano que vem vai aumentar bastante o Brasil com a entrada também de Borborema. Né? E essa é exatamente a minha pergunta. Como é que é minerar no Brasil em relação a outros países? Mais difícil? Não é tão... ou é igual, parecido na maioria dos países? Enfim, como que é essa... Né, tanto do ponto de vista operacional, legislação, gente, enfim, operar no Brasil versus outros países? A mineração é uma indústria bem antiga, conhecida, e ela é uma indústria mundial, né? E de alguma maneira, aqui nas Américas, ela evoluiu, lógico, liderada aí pelas boas condutas de Canadá e Estados Unidos, mas os países também, né, entendendo esse norte e utilizando muito das regras que foram lá implementadas, né? Então, é razoavelmente parecido, né, em termos das regras, da conduta social, da conduta ambiental que você tem. Alguns lugares são mais burocráticos, outros são menos burocráticos, mas a forma como você trabalha, a forma como se lida, do ponto de vista federal, ela é muito parecida, né? As diferenças começam a ser mais no regional, na questão social, como que você vai tratar, como que você vai lidar com as comunidades que você está inerente. Então, aí começa a ter um pouquinho mais de diferença e você tem que saber atender localmente, né? Alguns erros que a gente vê no setor as empresas multinacionais tratando todas as regiões como absolutamente iguais, sendo que você tem que entender as particularidades de cada região que você tiver. Acho que isso é a nossa descentralização de decisão ajuda muito, porque a gente acaba investindo muito no conhecimento local. E Rodrigo, eu queria, assim, acho que a gente falou bastante de crescimento aqui, né? E no fim, quando a gente compara a Aura, pelo menos dentro do nosso universo de cobertura de commodities, né? No fim, acho que é um diferencial que você tem no ativo, né? Acho que a gente comentou um pouco lá no começo, né? Por que investir em ouro, ou porque investir em Aura, acho que quando você investe na tese de Aura, você tem esse perfil e essa percepção de crescimento pensando no ativo. Aí eu queria explorar um pouco melhor, acho que essas 2 avenidas de crescimento olhando para frente, que seriam os projetos, né, Borborema e Matupá. Até estava olhando aqui os nossos números, né, mas a gente nota assim, uma taxa interna de retorno esperada para esses projetos muito alta, né, e muito alta sendo conservadores aqui, né. Eu estava olhando a premissa de ouro que a gente estava colocando para chegar numa TIR, né, numa taxa interna de retorno real acima de 20%, a gente está com $1.700, $1.800 a onça para preço de ouro, né. E o ouro está quanto hoje? 2.300, entre 2.300 e 2.400. Então, assim, o que diferencia a Aura, né, em relação a essa captura de retornos altos quando você explora um novo projeto, né? E o que dá para pensar de potencial adicional assim, nesses projetos, né? Acho que Borborema, eu diria que a gente, como talvez o mercado inteiro, nós sejamos muito conservadores aqui quando a gente olha para o potencial de projeto que a gente coloca nos números. Então, acho que eu queria explorar um pouco esses pontos. Assim, o que a Aura faz de diferente, né, para conseguir capturar esses retornos altos que a gente enxerga nesses projetos, né? Acho que Almas, como a gente falou, é um bom exemplo. E o que tem de potencial adicional aqui, pensando para frente, né? Acho que nessa ótica de avenida de crescimento é um tema legal de explorar melhor aqui. Sim. Tem alguns pontos que eu acho que a gente decidiu por se diferenciar e tem investido bastante nisso, né? O primeiro deles, enquanto o mundo estava competindo ferozmente por ativos grandes e complexos, né, que produzam 150 mil onças, 200 mil onças, em regiões remotas ou que precisam de uma solução de engenharia bem fora do típico, porque existe esse paradigma que mina tem que ter mais de 150 mil onças, 100 mil onças, principalmente no mercado canadense. A gente viu
é que o mercado para minas menores, de 100 mil onças, 80, 60, estava meio esquecido, fora do radar, né? E, portanto, para aqueles que estivessem atentos, poderia ter um benefício maior. Então, a gente entrou em projetos que tinham, né, uma menor competitividade do ponto de vista de potenciais aquisições. Né? E até para uma mineradora grande, um projeto pequeno para ele não faz sentido, né? Não faz muita diferença no resultado total. Né? Então a gente não tem essa obsessão, a gente quer crescer, mas o nosso foco é excelência. É excelência no resultado, fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Então, você pega projetos aí como a Borborema, né, que o Lucas estava falando, né, um projeto que pertencia a uma empresa australiana que tem um projeto no Brasil, que poucos conheciam, a gente identificou, fomos atrás. É um projeto que, com preço do ouro de 1.700, estava dando um VPL de 180 milhões de dólares. Esse projeto, com 2.300, já dá 440 milhões de dólares. Com um CAPEX de 188. Então, essa relação a gente faz muito, né? Qual que é o CAPEX e qual que é o VPL? CAPEX é investimento necessário. Né? Isso significa assim, que retorno eu vou ter perante ao risco que eu estou tomando. Exato. Então, muitas empresas elas gostam do grande VPL, mas passa por um grande CAPEX. Então, você tem VPL de 500 milhões de dólares com CAPEX de 600. Se o CAPEX estoura 20%, são 120 milhões de dólares para o VPL de 500, que vai então ter uma queda de 20%, 30%. O risco de execução acaba sendo muito maior. Muito maior. Então a gente focou no simples, CAPEX de Alma, 75 milhões de dólares, VPL de 230 milhões de dólares. Você tem agora a Borborema, um CAPEX de 188 milhões de dólares, VPL de 440 milhões de dólares. Então isso acaba, né, trazendo para a gente essa grande vantagem. É claro que a gente se beneficia por não ser uma empresa muito grande. Sim. Eu acho que com o tempo, a gente crescendo, nós vamos acabar tendo que passar por minas um pouco maiores, que talvez tenham retornos menores. Né? Retornos como a gente está tendo em Borborema de 70% ao ano, ou Almas agora com esse preço do ouro a mais de 100% ao ano, acho que vai ser difícil replicar isso por muito tempo. Mas do mesmo jeito que o retorno desses projetos, e aliás, né, eu estava olhando o valor de mercado de vocês estão em quantos? 600 milhões de dólares, algo assim? 650 milhões. 650, ou seja, você tem um projeto que pode ter um valor presente de 450, você está falando só um projeto que praticamente pode dobrar o valor da companhia. Né? Mas do mesmo jeito que o preço do ouro mais alto, né, aumenta muito o retorno desses projetos, isso também acontece para a indústria, né? É normal que a indústria tente acelerar a produção em momentos de aumento de produção no momentos que o ouro sobe, ou operacionalmente é muito difícil trazer novas produções de ouro, demora muito tempo? Como é que funciona essa resposta da indústria em relação ao aumento de preço de ouro? Ou isso não acontece, talvez porque tenha muito estoque de ouro já, então você não precisa aumentar a produção, enfim, como não, essa resposta ela aumenta, mas de forma muito marginal, né? Porque o ouro é uma commodity então, que não tem limitação do quanto que você vai vender, né? Então você sempre vende tudo que você produz, se você quiser. Sim. Né? Então toda mineradora tem a obrigação de estar sempre produzindo o máximo possível. Né? Você não produzir, você perdeu uma venda desnecessariamente. Né? Então, está todo mundo já no máximo de produção. Aumenta um pouco o preço do ouro, onde você vai tirar? Talvez você consiga ir para teores menores, mas mesmo assim a capacidade da sua planta não está adequada para aquilo. Então, você não vai conseguir ter essa resposta. Viabiliza novos projetos que antes estavam parados? Sim. Só que para entre você viabilizar um novo projeto, hoje em dia, assim, desde você descobrir até você entrar em produção, vai levar 8 anos, 10 anos. Aí você já está comprovado, aí você consegue levar 2, 3 anos. Mas o que está comprovado já estava sendo executado antes também. Então, vejo pouquíssima a margem para aumento de produção de ouro nos próximos 5, 10 anos em função, mesmo que o preço do ouro vá para 2.500, 3.000, não tem mais de onde tirar. E o mesmo serve para várias outras commodities. A gente falou um pouco de cobre, o cobre está numa situação muito semelhante também. Sim, sem dúvida. Investimento, acho que no histórico recente também foi relativamente baixo na indústria, né? De aumento de capacidade, assim, pensando no lado de oferta de ouro, né? Acho que isso acabou até... E cobre também. Isso em geral, se você pegar os metais, em geral, em mineração, né? Relativamente ao PIB normalizado, em geral, investia-se 2,5%, 3% do PIB.
Se você pegar os últimos 10 anos, foi 1 ou 1,5. Né? Então, você teve um investimento muito baixo no setor de mineração ao longo dos últimos 10 anos por N razões. Né? O fato é que não teve capital para investir em novos projetos ou novas descobertas ou até ampliar capacidades. Então, o que está acontecendo? Os teores estão caindo, as produções estão caindo, a demanda está aí, não mudou nada. Pelo contrário, o cobre agora tem uma demanda maior e isso vai se refletir nos retornos dos projetos, vai se refletir para quem está no setor, para quem tem os projetos para se desenvolver, vai se refletir no preço e isso vai viabilizar para aqueles que já estão preparados. Sem dúvida. Ano passado eu cheguei a fazer um gráfico muito bacana que eu somei o CAPEX, né, o investimento de todo o setor global de óleo e gás e mineração, e comparei com o CAPEX das FANGs, né, das grandes, agora chamam das Magnificent Seven, né, das grandes Big Techs. E há uns 10, 12 anos atrás, o setor de commodities investia mais de 50%, quase o dobro a mais do que as empresas de tecnologia. Se você pegar esse número hoje, as empresas de tecnologia investem quase o dobro do setor de óleo, gás e mineração somados. Que hoje a NVIDIA virou o grande vendedor de paz, né, do mundo, o grande fornecedor aí de material para quem quer fazer CAPEX inteligência artificial, e por outro lado, o CAPEX, o investimento em commodities caiu bastante, né, nos últimos anos, que é exatamente o que você tem falado. Né? E a demanda está aí. A demanda está aí. Está aí. Os carros elétricos precisam de mineração, a NVIDIA vai precisar, a inteligência artificial vai precisar de energia, vai precisar de minério. Então, não mudou a parte da demanda, pelo contrário. Sim. Ela está até agora sendo impulsionada por esses eventos. Sim. E na parte do supply está escoisado para muitos minérios. Então, a gente vai ver, né, aí retornos, já estamos vendo no setor de mineração dos projetos, eles estão aumentando. Sim. Eu lembro que a gente até chegou a fazer isso, uma análise mais ou menos parecida para mineração, né? Que se você pega o penúltimo grande ciclo de commodity de 2011, 2012, nível de CAPEX, né, nível de investimento era muito alto e se pagou pouco dividendo, fez muito pouco buyback naquela época, né? E quando você olha o último ciclo de alta ali, 2021, CAPEX foi baixo e nível de dividendo, de buyback, acabou sendo muito mais relevante como ótica de alocação de capital, né? Acho que mostra, talvez, o investimento maior que foi feito ali no começo da década e, no fim, não digo baixa necessidade, mas o pouco investimento capital, que fez né? e disciplina de capital. É que o setor também cometeu muita bobagem no passado, né? No altas da commodities, investia nesses grandes megamaníacos projetos, né? Então, acho que agora tem uma disciplina, talvez esteja do outro lado do pêndulo, né? Exato. É que os próprios investidores estão demandando mais retorno, mais dividendo, mais buyback, e capital que tinha para desenvolver projetos do ponto de vista de empréstimos, também novos investidores, desapareceu. A Bolsa de Toronto hoje não tem mais tanto capital para mineração. Né? Esse capital migrou para outros setores. Então, o setor está um pouco órfão de capital para ser investidos. Né? O que traz, por exemplo, a consequência é que a gente acaba estando desvalorizado como empresa, a Aura. Nós estamos a 30% do valor teórico, 40% do valor teórico. Mas, por outro lado, tem muitas outras empresas que não têm nem geração de caixa que estão ainda mais desvalorizadas. Né? Então, para a gente que está gerando caixa, pode ser um momento de oportunidade. Sem dúvida. E nessa questão de dividendos, vocês anunciaram dividendos, né, esse ano de 25 milhões de dólares. E, enfim, até acima da política, né, que vocês tinham de dividendo mínimo. Como é que ficam, né, como é que vocês pensam na questão de distribuição de dividendos e recompra, dado que vocês também estão num momento de crescimento importante de produção, né? Vocês vão rever essa política de uso de capital ou não, vocês vão continuar gerando caixa e vão conseguir continuar pagando dividendos? Essas são discussões muito boas que a gente tem internamente e com os investidores também. Mas o fato é que a gente estruturou nossa estratégia para poder fazer os dois, né? Para poder crescer mais do que dobrar de tamanho, se você comparar quando a gente refez o IPO aqui no Brasil, com um balanço forte, um time bom, podendo pagar dividendos. A nossa história sempre foi, nós temos condições de crescer e pagar dividendos. Por que isso? Porque que a gente tem operações que geram um bom caixa. E esse caixa ele pode contribuir para os novos investimentos que têm retorno rápidos. Então, a gente escolheu projetos fáceis de serem implementados com retornos rápidos. Então, quando eu falo de retorno de 100%, é retorno em um ano no equity. Né? Sim. Então, a Almas já está
quase se pagando, gerando caixa, a gente está começando a investir em Borborema. Então, quando você consegue reciclar rápido o capital e sequenciar os projetos um depois do outro, não compromete a sua capacidade de pagar dividendos e nem te coloca numa altíssima alavancagem. Vou dar alguns exemplos aqui, né, para quem está começando a nos conhecer. A gente fez o IPO em 2020 falando, vamos crescer e vamos pagar dividendos. 2021 pagamos dividend yield de 13,5%. 2022 e 2023, cada ano, somado com o buyback, dá 6,5%. Recentemente anunciamos mais 25 milhões de dólares de pagamento, 35 por ação de dividendo, que quando você pega nos últimos 12 meses, dá um yield de 8,5%. E nesse intervalo, construímos Almas, implementamos, compramos o Borborema, já estamos implementando o Borborema e estamos com uma capacidade de alavancagem ainda bem tranquila. Nós estamos com 0,7 no último trimestre, caminhando para menos do que isso de da líquida sobre EBITDA. Então, mostrando que a gente tem sim condições de crescer pagando dividendo. Aparecer um projeto muito interessante em que exija um esforço maior de caixa. A nossa preferência é manter pelo menos a política. Nossa política é 20% do EBITDA menos o CAPEX recorrente. Se por um ano, meio ano, esse caixa for usado com um retorno muito interessante, aí a gente vai reavaliar. Mas até o momento não apareceu. Legal. Aí acho que para a gente falar um pouco também da ótica ESG, né, do ESG aqui, acho que a Aura tem um compromisso forte, né, com essas boas práticas. Então eu queria ouvir um pouco de você, Rodrigo. Acho que a marca e a cultura 360 graus aqui da Aura é um ponto-chave aqui quando a gente fala estruturalmente da tese, né? Então eu queria ouvir um pouco de você sobre essa marca, né, que vocês têm em relação a essas práticas ESG aqui dentro da companhia. Obrigado por levantar, porque é um assunto que eu posso passar o dia inteiro aqui falando, que ele é apaixonante, né? E isso você reparar, a gente até coloca um E na frente do ESG, né? A gente fala ESG, o que é esse E primeiro? Os empregados, né? São os nossos colaboradores. Porque tudo começa e se transforma através dos nossos colaboradores. Você não tem como ter uma boa ação social ou ter uma boa relação com o meio ambiente se você internamente não respeita, não dá liberdade e não age de forma meritocrática, transparente com os seus próprios empregados. Né? Então, a gente dá um foco muito grande em, primeiro, né, ter a tranquilidade de que nós estamos dando as condições necessárias para as pessoas darem o seu máximo possível dentro da companhia, dentro dos valores éticos que a gente determina. Né? Então, com essa nosso foco das pessoas, isso gradativamente já foi sendo transferido. A forma como a gente lida com eles é a forma como eles lidam com as comunidades, como eles lidam com o meio ambiente. E aí a gente traz, né, voltando um pouco o que falamos no começo, da descentralização. Né? Então, quando você empower mais as pessoas locais, você tem que ter a tranquilidade de que eles também estão cuidando bem do quintal. Estão cuidando bem das pessoas. E aí, por isso que a gente trouxe o Aura 360. Então, vamos descentralizar, não vamos entrar no dia a dia da tomada de decisões, mas tem conceitos éticos e de comportamento que somos uma empresa só e nós não vamos abrir mão. Né? Transparência nas comunicações, fomentar a inovação. Né? É um setor que tem a operação, ela incorre em alguns riscos, então você ter a segurança como primeiro lugar é absolutamente inegociável, né? Muito mais importante a segurança do que qualquer benefício financeiro. Então, todo esse tipo de valores, né, de como que a gente chama de cultura, que no fim é a forma como a gente toma uma decisão na companhia, foram e são implementados em todas as unidades e é muito bacana de ver que é um ambiente que as pessoas gostam de trabalhar. Elas se identificam, né, em você ter essa boa relação, porque você não gera valor no longo prazo se você não tiver em harmonia com os seus empregados, se não tiver em harmonia com a comunidade, se não tiver em harmonia com o meio ambiente. Então, está muito na moda falar sobre ESG, mas o fato é que ele é bom para todos e não existe esse descasamento de retorno com uma condução não eficiente com o meio ambiente. Ele tem que andar junto. E é muito interessante, as empresas que andam junto, no fim, são as mais rentáveis. E a mineração, enfim,
é conhecida por ser um setor que tem um impacto de meio ambiente, inclusive mineração de ouro e cobre, os percentuais, né, de ouro e cobre são baixos, né? Então vocês precisam fazer um trabalho grande de separação desses minerais, os dejeitos, enfim. Conta um pouquinho pra gente como é que vocês trabalham toda essa questão de impacto em meio ambiente, né? Para conseguir minimizar e usar as melhores práticas globais. Né? O impacto ele existe por um período de tempo que você estiver operando. Né? Então, acho que a provocação que muitas vezes eu faço em outras interlocuções é assim, a mineração vai ter impacto na natureza, a gente tem que trabalhar para minimizar, mas no fim você recompõe toda a natureza. É diferente, por exemplo, você vai fazer um galpão de distribuição, né? Você desmatou e ali ficou desmatado. A mineração vai temporariamente ficar desmatado, depois você replanta tudo. Então, se existe, né? É importante, assim, do ponto de vista de médio e longo prazo, é uma indústria que talvez interfira menos do que muitas outras que não estão no radar. Né? Isso colocado, né, você tem que ter o mínimo de impacto possível. Né? Então, desde o seu plano de mina, desde onde a gente minera, como você colocou, em média, ouro é 1 grama por tonelada. Né? E para cada tonelada de minério, você vai mover umas 4, 5 de estéreo. Depende da região que você tiver, mas números grossos. Então, no fim, você movimenta 5 toneladas para 1 grama de ouro. Então, é melhor que você movimente essas toneladas de forma eficiente, né? Seja do ponto de vista de utilização de equipamentos que consumam menos CO2, consumam menos diesel, sejam mais eficientes, até a forma como você vai absorver ele na planta usando químicos biodegradáveis. Né? Então, você coloca toda a tecnologia na planta e que todo o nosso rejeito, por exemplo, que tem nas plantas de ouro, eles vão para a barragem já absolutamente inertes, sem nenhum, né? É o que a gente chama de detox, passa por um detox, sai para as barragens. Então, todo esse cuidado tem que ter. Cada mina tem uma tecnologia diferente e você vai ter que ter também um cuidado diferente. Você tem minas subterrâneas que tem menos impacto ambiental do ponto de vista visual, mas eles também têm rejeitos. Você tem minas de open pit, que daí tem menos impacto na parte de rejeito, não tem. O heap leach, você não trabalha com rejeito. Então, cada operação vai ter uma particularidade diferente, mas a consciência de que você tem que minimizar, né, em todos o consumo de água, você tem que estar sempre minimizando, né? Evitar o menor rejeito possível, também é importante. Cortes de árvores, sempre, né, à medida que você vai avançando no pit, que você não utiliza mais, já vai replantando. Né? Então, você vai fazendo todo esse movimento de forma a minimizar. E a escala, acho que é importante também colocar, né, a escala de mineração de ouro é muito menor do que outros setores. São, né? Minas pequenas. A gente acaba tendo um impacto muito cirúrgico em algumas regiões que acabam tendo um impacto aí bem menor. Né? Legal. Mais alguma pergunta? Acho que não. Acho que a gente pode passar para a sessão final aqui. Legal. Vamos lá, que a gente já aprendeu bastante sobre a Aura, mas acho que vale voltar um pouquinho na questão de gestão. Rodrigo, você que foi trainee lá atrás e hoje, né, chegou num cargo de CEO, eu imagino que não deva ter sido planejada, né, a sua carreira, desses vários movimentos aí que você passou. Mas se você puder falar para quem está no começo de carreira, né, que quer trilhar uma carreira e ter uma posição relevante como a sua no futuro, enfim, que conselhos que você daria para quem está aí no começo de carreira? Boa pergunta. Acho que primeiro tem que ralar. Né? Exato. Talento sem ralar é o maior desperdício que tem. Né? Então não tem jeito. Você quer ter uma boa qualidade de vida no futuro, tem que ralar. Né? Querer ter tudo no começo, né, da carreira, vai ficar complexo. Né? Então eu acho que isso todos a gente tem que... Outro dia eu estava ouvindo o Tiger Woods, né? Ele fala assim, você tem que earn it. Você tem que trabalhar para obter o seu sucesso. Né? Eu acho que esse é o primeiro. O segundo, assim... defenda os seus valores pessoais. Tudo que você aprendeu na sua infância, com a sua família, com os seus pais, vai ser testado. Mantenha eles são inegociáveis, esses valores pessoais. Né? Talvez você abra a mão de algumas coisas no curto prazo, mas ele é o que vai construir uma carreira, né, para você no longo prazo. Né?
O último, acho que talvez eu colocaria também tem que ter um pouco de sorte, né? Então, parafraseando algo que eu já ouvi muitas vezes, assim, nunca se orgulhe muito dos seus acertos, nem se arrependa muito dos seus erros, porque existe um acaso. É lógico que se você ralar e tiver talento, você vai ter mais chances de ter sucesso, mas não é só isso. Eu acho que você precisa encontrar as oportunidades certas, nos momentos certos, para ser a pessoa certa. Então, tem que saber, né, jogar um pouco com isso e ser humilde em reconhecer quando você tem o seu sucesso e também não se autopuna muito se eu cometer alguns erros, porque às vezes o acaso também te coloca para baixo. Se eu não me engano, foi até o próprio Tiger Woods que falou que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem, né? Exato, acho que resume, tem que ralar. Resume bem. Isso aí. E como é que é a sua rotina como CEO, assim, o seu estilo de gestão? Acho que você falou que, né, já deram muito mais autonomia para os times, mas enfim, conta um pouco pra mim. Ele vai mudando de acordo com a maturidade da companhia. Né? Como eu acabo passando por empresas com transformações, então eu mesmo vou me adaptando aos momentos da companhia. Então, no começo, era uma loucura. Não tinha COO, não tinha CFO, era eu direto com as operações, negociando com o fornecedor, fazendo planilha de fluxo de caixa. Né? Então, era uma rotina muito na operação, mas montando todo o time, montando a cultura. Então, eu era dedicado, assim, tanto que eu ficava mais nas operações do que em casa, não falava com o investidor, né? Ela ficava só lá com a bota mesmo, né? E o capacete. A empresa crescendo, evoluindo, então agora já tem um time muito estabilizado, com as operações estão bem, né? Então eu não entro no dia a dia das operações, eu faço follow-up mensal de como que tá os resultados das operações. E eu acho incrível, porque a maturidade que a gente atingiu, que hoje a gente discute, né, com os diretores de operação, variação de capital de giro. Né? Qualquer CEO começar a discutir variação de capital de giro com as operações, eu acho que é porque realmente chegou numa maturidade importante, porque são as conversas mais complexas e eles entendem muito já a importância disso. E são cobrados por isso. São cobrados por isso. E quando você faz isso, aí eu acredito que o corporativo, eu e aqui todos que estão junto comigo, consegue alocar tempo e focar em coisas que o corporativo não pode deixar de fazer, né? Duas coisas, né? É alocação de capital. Tem que ter discussão todo dia, onde você vai alocar o capital, onde você vai investir, onde você vai crescer, M&A, aumento de capacidade, onde que vai. Retorno aos acionistas. Retorno aos acionistas. São todas essas discussões. 2, gestão de pessoas, né? Não pode ser negligenciado, né? Tem que gerir bem as pessoas, tem que fazer avaliações 360, tem que plotar no Ninebox, tem que ter um sistema em que as pessoas que estão entregando bons resultados tenham um caminho claro de onde que elas podem chegar, tem que dar as oportunidades para elas. Quem não estiver performando bem tem que receber um feedback claro. Olha, não está performando bem por causa disso. Tem que ter um prazo e é a responsabilidade do líder trabalhar essa pessoa para poder levar ela para uma melhor produtividade. Se não deu certo, paciência. Se você tem que... É ruim para a pessoa e é ruim para a empresa, você tem que também saber tomar as decisões difíceis, né? Mas implementar essa dinâmica dentro de uma companhia é algo que, sim, tem que partir da alta liderança, tem que estar no coração dos líderes. E aí as pessoas vão vendo os exemplos e vão replicando nas unidades de negócio. Então, hoje, quando eu passeio pelas operações, eu vejo os líderes, né, treinando os seus funcionários, os líderes explicando o que tem que ser feito, né? Porque muitas vezes você só fala o que tem que fazer. Mas quando você só fala o que tem que fazer, você não dá a oportunidade para a pessoa poder melhorar. Se você explica o que ela tem que fazer, ela vai pensar, poxa, mas eu consigo fazer de um jeito mais eficiente. Né? Então, isso já está acontecendo e eu acho que é nessas questões que parecem pequenas que a alta liderança tem que focar bastante para desenvolver uma empresa com resultado de sucesso. Legal. E fora da cadeira de CEO, o que você gosta de fazer no dia a dia, seus hobbies, enfim? Olha, como tem uma sobrinha que um tempo atrás ela me chamava de tio Kiko, né? Ela me via com vários brinquedos, eu falei, tio Kiko, sabia que você é o único adulto que tem brinquedo que eu conheço, né? Então, eu já gostava de aeromodelismo. Que legal. Né? Depois, já andei, competi bem de kart, corrida de kart, ainda ando em Miami de vez em quando como hobby, né?
gosto de jogar tênis, então eu faço esportes diversos, mas os meus brinquedos, né, no pré-IPO nosso, com o pessoal aqui da XP, né, eu gosto de música, né, e fui DJ quando eu tinha 18 anos, 19, de festa de primos, amigas, né, e no meio da pandemia, vai fazer IPO, não vai, aquela tensão, eu falei, quer saber, eu vou voltar a tocar. Eu comprei minha mesa e comecei a fazer live de DJ. Que legal. Né, Que então, bacana. Quem quiser contratar, então, para uma festa, é só entrar em contato. Eu adoro. Recentemente fiz até a festa da minha filha. Assim, que bacana. Que legal. Boa. Exatamente, tem que ter uma vida fora do dia a dia de trabalho, né? Pra gente ficar louco. Você já entrou na moda do pickleball lá de Miami? Não, que lá tá uma febre, não, ainda tô né? fora. Tô fora. O pickleball tá aqui é o beach tênis, né? Exato. E lá é o pickleball. É o pickleball, né? Mas parece um tênis de mesa tamanho grande, né? Legal. E, Rodrigo, alguma recomendação de livro aqui pra gente? Vou colocar na nossa Tem lista. um livro que eu li alguns anos atrás, que eu acho que é muito bom e me inspirou demais a compreender do ponto de vista high level os movimentos no mundo, né? Que é World Change Order, do Ray Dalio. Né? Em que ele vai 500, 1000 anos atrás, entendendo os ciclos que existem em impérios. Sim. E colocando bem essa dificuldade, né? Que os Estados Unidos já está numa deterioração do seu império, né? É um processo acelerado. A dúvida é quanto tempo ele vai levar e se eles vão conseguir retomar. Então, acho que esse livro ele traz assim, uma visão muito ampla, né, dos impérios, os acertos e os erros. Né? E eu li também, eu achei muito interessante que ele fala que um prazo de 100 anos, para a maioria das pessoas, é um prazo muito longo, mas que para ele é um prazo muito curto, na verdade, porque os impérios demoram muito mais do que isso para ter sua ascensão e declínio. Né? Então, ele olha um período muito longo. E é bem interessante, né? Porque ele olha o Império Britânico, o Império Holandês, agora, né, os Estados Unidos, né, a Pax Americana e agora a ascensão a nova ascensão da China. E ele mostra que quando o Império entra em declínio e o outro começa a crescer, em geral, isso tem algum conflito ali no meio do caminho, né? Entre esses dois impérios, né? Então, é bem interessante mesmo. Acho que é uma análise diferente de ciclos econômicos, né? É muito mais do que o econômico, né? Exatamente. É o ciclo econômico, só que ele olha de várias outras, né, perspectivas, na parte geopolítica, fala de geografia, fala de demografia também, tem uma série de parte militar também. E acho que ele é brilhante ali. E ele fala dos erros, né? Porque ele analisava... Sim. Ele queria prever o futuro com o que ele conhecia dos últimos 20, 30 anos. É isso. Né? Que é o que a gente faz normalmente nas análises. Isso provoca a gente a ampliar muito o entendimento e você consegue ter uma visão diferente do que talvez esteja acontecendo aí hoje. Né? Exatamente. Não, é muito bom mesmo. E alguma recomendação de filme ou série que você tem visto aí no streaming que vale a pena? Filme, eu vou mudar, assim, vou mais pro pessoal. Você tem 2 filhas também, né? Sim. Tenho 3. Eu acho que tem 2 filmes, um já é bem... Já tá faz tempo, que é Inside Out, que é o Divertidamente. Eu acho que para todo pai que tem filhos pequenos é um filme incrível. Veja junto com seus filhos, porque te dá uma oportunidade única de falar sobre sentimentos, de como que funciona o nosso cérebro, que isso não é ensinado nas escolas. E recentemente, a Ferreira saiu, e eu vi semana passada com as minhas filhas, o Inside Out 2, que é o Divertidamente 2, que é barato, porque o primeiro é para crianças até 8, 10 anos, né? Então você tem 4, 5 sentimentos presentes. Aí, de repente, vem a puberdade e upgrade, né? Destrói o teclado antigo, vem um teclado enorme, vários outros sentimentos, aquela confusão, mas também dá a oportunidade de conversas muito interessantes com os filhos. Então, vejam. Né? Que bacana. Vou assistir sim. E é bom que se perguntar pra mim recomendação de filme, você Frozen, Moana, tudo nessa linha. Então, Divertidamente vai te ajudar já. Que é o que dá tempo. Quando a criança tiver aquele ataque de raiva, ela sabe que é normal e tudo bem, né? Sim. É só aprender a controlar. Legal. Bom, pessoal, é isso. Acho que ficamos por aqui. Excelente bate-papo, Rodrigo. Obrigado. Nossa casa aqui tá sempre aberta para você voltar aqui mais vezes, né, e trazer aí novos updates sobre a história da Aura Minerals. Parabéns pela história até agora. A gente sabe que tem
muito chão aí pela frente, muito crescimento para a companhia ainda por vir. Então, obrigado a todos. E deixar um recado para vocês, para quem curtiu o nosso podcast, para deixar o seu like, deixar o seu comentário, mandar também para suas listas, né, para quem quer aprender mais sobre Aura. Acho que o bate-papo foi incrível, a gente aprendeu muito aqui. Tenho certeza que muitas outras pessoas aí que vocês conhecem também aprenderão. Lembrando que a gente tem um episódio novo a cada 15 dias, temos aí uma série de episódios muito interessantes pela frente, já estamos aí com mais de 20 episódios do CEO Talks, mas virão ainda bastante episódios muito interessantes como esse de hoje com a Aura Minerals. Obrigado e até a próxima.